Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Eu estava pensando aqui e meditando em uma palavra da parte de Deus, uma mensagem bíblica. Está no livro de Mateus, olha, capítulo 13, versículo 54 em diante. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: donde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Queridos irmãos e irmãs que me assistem, que me acompanham aqui nas redes sociais, Jesus, depois que falou muitas parábolas para o povo, ele foi para a sua terra natal, Nazaré. E chegando lá, ele na sinagoga, ali em Lucas 4, fala detalhadamente essa história. Ele abriu o livro que estava ali no profeta Isaías e profetizou que chegou o dia da salvação, aquela profecia se cumpriu nele. E muitos dos seus conterrâneos rangiam os dentes e não acreditavam, disseram que ele não é o filho de José. A gente conhece a mãe dele, que é Maria, que ele pensa que é. E tentaram pegar Jesus e jogar no precipício. Jesus escapa ali. E o mesmo Senhor disse que não tinha profeta sem honra, que na época do profeta Eliseu só tinha uma viúva e Deus usou Eliseu para operar milagres. E Jesus disse, tem um provérbio que diz: médico, cura a ti mesmo. Tu não é médico? Não há profeta sem honra se não for na sua própria casa, na sua terra. E Mateus diz que a gente leu, Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade. Queridos irmãos, eu quero deixar essa breve reflexão aqui nesse dia. Tem coisas que não adianta a gente insistir em lugares que pessoas não creem, como Jesus. Ele é o nosso mestre, nosso Senhor. O Senhor estabelece anos para a igreja dele ficar em determinado lugar, para aquela comunidade, aquela cidade, aquele estado, aquele país se render aos pés de Cristo. Deus dá o tempo. Isso pode durar 20 anos, 30 anos, 40, 50, 100 anos. É o tempo que Deus quer. Jesus não pôde fazer muita coisa porque não acreditavam que ele era o Messias, ele era o Cristo. Assim somos nós, fomos ungidos pelo Espírito Santo, escolhidos por Deus, para o Espírito Santo de Deus habitar em nós e o Espírito Santo, através de nós, proclamar o santo evangelho do nosso Senhor e bendito Salvador Jesus. Levar Cristo ao mundo, e como nós nos convertemos, nos arrependemos, pessoas também venham crer, se arrepender e se converter. Só que tem lugares como Jesus foi para os próprios conterrâneos, lugares da nossa própria família, nossos familiares, os conhecidos do bairro, pessoas que nos conheciam assim desde criança, adolescência. Eles não dão crédito, eles não valorizam. Por isso que Jesus disse, não há profeta sem honra. Todo profeta é honrado, porém ele é desonrado na sua própria parentela, na sua própria cidade, na sua própria localidade. Então ele saiu dali e foi para a Galileia. E ele foi recebido em Cafarnaum, foi recebido em vários lugares da Galileia e em várias outras comunidades, outras periferias da época dele. Eu quero dizer que chegou o tempo de mudança. Você que é fiel a Deus, você que está pagando um preço, pessoas não valorizam o que Deus fez na sua vida, não valorizam os dons que Deus lhe deu, seja de pregação do evangelho, seja o dom de cantar, o dom ministerial, o dom de louvar, o dom de ensinar, o dom de orar, o dom de curar, seja qual foi a habilidade sobrenatural que Deus lhe concedeu, e isso não é valorizado. As pessoas como olharam para Jesus, olham para nós com desdém, com o desprezo, o menosprezo, com a desvalorização terrível. E a gente vê, Senhor, até quanto isso vai durar? E o Senhor chega
para dizer: vou tirar deste lugar e vou levar para outro. Eu lembro do profeta Jeremias no capítulo 5, que Jeremias, Deus mandou ele para as praças. Se tivesse alguém que praticasse a justiça, uma pessoa praticando a justiça, Deus ia poupar aquele povo de Judá. E Jeremias não achou ninguém. Então, já que eles desprezavam os mandamentos de Deus, Deus disse: eu irei para os grandes e eles me ouvirão. Mas esse povo, eles desprezam a minha palavra. E Deus tira Jeremias e leva para pregar o arrependimento para os príncipes, para os governadores, os anciãos, todos aqueles que eram de elite. Assim, Deus não mudou. Enquanto Deus nos coloca em determinado lugar e as pessoas descredibilizam, desvalorizam, tapam os ouvidos, elas não querem ouvir o evangelho, elas não querem saber de Jesus, elas não querem saber de se arrepender, elas não acreditam que estão em pecado, então Deus tira e leva para outro lugar. E assim, sucessivamente. Se determinado lugar crê no evangelho, então estabelece uma congregação para congregar os convertidos e fazer ali discípulos de Cristo até a volta do Senhor. Então, crentes, Deus já entrou com mudanças. Deus vai tirar de um lugar e colocar em outro lugar. É muito ruim, não é? Quando somos desvalorizados, as pessoas não acreditam, não abraçam. Elas abraçam gente mundanas, piores do que elas, mas não abraçam aqueles que Deus envia, não valoriza, não prestigia, não dá honra a quem? As pessoas que Deus fez milagre, que tirou das garras de Satanás e colocou na luz de Cristo. E essas pessoas, olha, estão um pouco se lixando. Então Jesus disse: não há profeta sem honra se não for na sua própria casa. Nós somos desonrados dentro da nossa casa, dentro da nossa parentela. Maridos são desonrados por esposas, maridos cristãos. Mulheres cristãs são desonradas pelos maridos ímpios. Filhos rebeldes desonram os pais cristãos. Os pais cristãos, os pais que não são cristãos, desonram os filhos cristãos. Então Deus, ele entra com mudança e tira desse ambiente hostil, esse ambiente de incredulidade, e leva para um ambiente de credulidade, de que Deus sabe onde pessoas vão ouvir o evangelho e vão crer em Jesus. E ali vai ter alegria, vai ter felicidade, e vai valer a pena servir ao Senhor e botar para fora o dom que Deus deu. E você vê pessoas vindo para Cristo, mas naquele lugar que ficou para trás, olha, pisa, não leva nem um pó, como Jesus diz. Vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas que não estão nem aí para esses que estão em Cristo. Como fizeram com Jesus, fazem com todos nós. Então você que é fiel, prepare-se que vem mudança da parte do Senhor. Deus vai tirar de um lugar e vai levar para outro. E assim você vai ter alegria na alma de servir ao Senhor com fidelidade. Você crê? Diga amém. Para terminar, Deus em Gênesis 12 tirou Abraão da terra dele. Sai, Abraão, da tua parentela, da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Foi necessária a mudança. E Deus tirou daquela terra de Ur dos caldeus, e levou para a terra de Canaã, onde Deus prometeu dar aquela terra para Abraão e a descendência de Abraão. E Deus fez. É necessário Deus mudar, que tem ambientes que Deus dá um basta. Eu quero lhe dizer que o Espírito Santo já deu um basta. Diz assim: chega, não quero mais aqui. Vou colocar em outro ambiente e esse ambiente vai florir. Aleluia. Toma posse em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem para algum irmão ou irmã que está nessa penúria e perguntando a Deus: até quando, Senhor, eu vou ficar nessa situação? Ninguém dá crédito, ninguém valoriza. Eu não sou valorizado dentro da minha própria casa. Senhor, até quando eu vou aguentar isso? E esse vídeo é uma resposta para muitos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, Deus vai tirar de Nazaré e vai levar para a Galileia. Deus te abençoe. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Amém.